Na tapeçaria colorida dos movimentos religiosos do século XX, um fio se destaca em nítido contraste. Um fio preto jato tecido por Anton Szandor LaVey, o enigmático fundador da Igreja de Satã. Sua vida, uma mistura de espetáculo, filosofia e controvérsia, deixaria uma marca indelével na espiritualidade alternativa moderna. Nascido Howard Stanton Levy em 11 de abril de 1930 em Chicago, Illinois, os primeiros anos de LaVey estavam longe da escuridão que ele mais tarde abraçaria. Seus pais, Michael e Gertrude Levy, incentivaram os talentos musicais do filho. O jovem Howard mostrou uma aptidão prodigiosa para vários instrumentos, mas era o teclado que realmente conquistava seu coração. Quando menino, Levy tocava piano em uma igreja batista, um começo irônico para o futuro Papa Negro. Sua adolescência o encontrou na Tamalpais High School em Mill Valley, Califórnia, onde ele continuou a aprimorar suas habilidades musicais, adicionando o oboé ao seu repertório. Aos 16 anos, a vida de LaVey supostamente deu uma guinada dramática. Ele alegou ter deixado o ensino médio para ingressar no Circo Clyde Beatty, primeiro como assistente e tratador de grandes felinos, depois como músico tocando calliope. LaVey diria mais tarde que essa experiência foi fundamental para moldar sua visão de mundo. Ele falou sobre tocar músicas melancólicas como Harlem Nocturne, de Earl Hagen, para o público do circo. Mas, mais importante, ele afirmou ter observado um fenômeno que alimentaria seu cinismo em relação à religião organizada. LaVey disse que notou que os mesmos homens que assistiam aos shows picantes de sábado à noite estavam presentes nos cultos de avivamento de domingo de manhã, uma hipocrisia que o afetou profundamente. No entanto, é crucial notar que essas alegações foram contestadas. O jornalista Lawrence Wright, em suas investigações, não encontrou evidências que apoiassem as aventuras circenses de LaVey. Verdadeiras ou não as histórias do circo, os talentos musicais de LaVey eram reais. No inverno de 1948, ele começou a trabalhar como organista em bares, lounges e casas noturnas. Sua habilidade com as teclas abriu portas, ajudando-o a conseguir shows na vibrante cena noturna. Foi durante esse período que LaVey fez uma de suas alegações mais audaciosas, um breve caso com uma então desconhecida Marilyn Monroe. Ele disse que ela era dançarina no Mayan Theater em Los Angeles, onde ele tocava. Como muitas das histórias de LaVey, esta também foi contestada por contemporâneos de Monroe e pelo gerente do Mayan, que afirmou que o teatro nunca foi usado como casa de burlesque. A década de 1950 viu LaVey se estabelecer em São Francisco, uma cidade que se tornaria o cenário de seus atos mais infames. Em 1951, aos 21 anos, ele se casou com Carol Lansing, de 15 anos. No ano seguinte, eles deram as boas-vindas à filha, Carla LaVey. Para evitar o recrutamento para a Guerra da Coreia, LaVey alegou ter estudado criminologia no City College de São Francisco. Ele então disse que conseguiu um emprego como fotógrafo para o Departamento de Polícia de São Francisco, onde trabalhou por 3 anos. LaVey também afirmou que trabalhou como investigador psíquico para a SFPD, investigando 800 ligações. No entanto, como muitas das alegações de LaVey, os pesquisadores não encontraram registros para fundamentar esses trabalhos. Quando a década de 1960 amanheceu, LaVey começou a criar a persona que o definiria. Ele comprou uma impressionante casa vitoriana preta na 614 California Street, em São Francisco, uma casa que se tornaria infame como a Casa Negra. Ele dirigia uma van de legista chamativa e até mantinha uma onça parda de estimação chamada Zoltan. O interesse de LaVey pelo ocultismo floresceu durante esse tempo. Ele começou a organizar palestras nas noites de sexta-feira sobre tópicos esotéricos, atraindo uma multidão diversificada de notáveis de São Francisco. Convidados em suas festas incluíam escritores, artistas e ocultistas como Michael Harner e Kenneth Anger. Foi durante esse período que LaVey formou um grupo chamado Ordem do Trapézio, que mais tarde evoluiria para o corpo governante da Igreja de Satã.
O momento decisivo na vida de LaVey veio em 30 de abril de 1966, Noite de Walpurgis, um festival tradicional europeu associado à bruxaria. Nesta noite, LaVey raspou ritualisticamente a cabeça, supostamente na tradição dos antigos carrascos, e declarou a fundação da Igreja de Satã. LaVey proclamou 1966 como Ano 1, Ano Satanás, o primeiro ano da Era de Satã. Esse gesto dramático foi perfeitamente calibrado para capturar a atenção do público e teve um sucesso espetacular. A Igreja de Satã não era sobre adorar um diabo literal, mas sim sobre abraçar a natureza carnal do homem e rejeitar a espiritualidade tradicional. O satanismo de LaVey era ateísta, vendo Satanás como um símbolo de orgulho, liberdade e individualismo. Anton LaVey não era apenas um homem de espetáculos, mas também um escritor prolífico. Seus livros formavam a pedra angular de sua filosofia e das doutrinas da Igreja de Satã. Vamos explorar sua produção literária, que se estende por várias décadas. Em 1969, LaVey publicou sua obra mais famosa e influente, a Bíblia Satânica. Este livro se tornou o texto fundamental do satanismo laveiano, delineando seus princípios básicos e rituais. Inclui as 9 declarações satânicas, os 9 pecados satânicos e as 11 regras satânicas da Terra, que formam o cerne da filosofia de LaVey. Após o sucesso de A Bíblia Satânica, LaVey lançou Os Rituais Satânicos em 1972. Este volume complementar forneceu instruções mais detalhadas para cerimônias e ritos satânicos, incluindo adaptações do mito de Cthulhu, de H.P. Lovecraft. Em 1971, LaVey publicou A Bruxa Satânica, originalmente intitulado A Bruxa Completa. Este livro se concentrou na aplicação da filosofia satânica à manipulação e sedução, particularmente de uma perspectiva feminina. O Caderno do Diabo, lançado em 1992, é uma coleção de ensaios que elaboram ainda mais as ideias de LaVey. Abrange tópicos que vão do canibalismo à criminalidade e à inércia da cristalização erótica. O último livro de LaVey, Satanás Fala, foi publicado em 1998, logo após sua morte. É outra compilação de ensaios, oferecendo os pensamentos de LaVey sobre vários assuntos, incluindo a misantropia, o martírio e a filosofia do "a força faz o direito". Além dessas obras principais, LaVey também escreveu peças mais curtas e contribuiu para outras publicações. Seus ensaios foram apresentados no Boletim Oficial da Igreja de Satã, The Cloven Hoof, e ele escreveu a introdução a uma reimpressão de 1986 de Might is Right, de Ragnar Redbeard, um livro que influenciou fortemente seus próprios escritos. A produção literária de LaVey não se limitou à prosa. Ele também lançou 3 álbuns: A Missa Satânica, em 1968, Satan Takes a Holiday, em 1995, e Strange Music, em 1994. Esses álbuns apresentavam uma mistura de palavra falada, gravações rituais e as próprias performances de órgão de LaVey. A filosofia de LaVey, conforme expressa em seus livros, originou-se de várias fontes. Ele incorporou ideias do conceito de super-homem de Friedrich Nietzsche, do objetivismo de Ayn Rand e do darwinismo social de Herbert Spencer. Ele também se inspirou fortemente em Might is Right, um texto do século XIX de Ragnar Redbeard, até mesmo incorporando trechos retrabalhados em A Bíblia Satânica. O cerne da filosofia de LaVey, conforme descrito em seus livros, era a celebração do eu. Ele pregava a indulgência em vez da abstinência, a existência vital em vez de sonhos espirituais e a sabedoria imaculada em vez da autoilusão hipócrita. Suas 9 declarações satânicas, descritas em A Bíblia Satânica, encapsulavam essa visão de mundo. Os livros de LaVey eram controversos, frequentemente incompreendidos e às vezes sensacionalizados. No entanto, eles tiveram um impacto duradouro na paisagem da espiritualidade alternativa e continuam a ser lidos e discutidos hoje, décadas após sua publicação inicial.